Graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo para os irmãos nesse dia a continuidade do livro de Apocalipse, capítulo 20, a continuidade de onde parei, entregando a Ti, Espírito Santo, a direção. Abro mão do roteiro que eu fiz. O Senhor sabe que o primeiro lugar é do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estaria nem aqui fazendo vídeo assim. O Senhor sabe disso. O Senhor usa quem o Senhor quiser. E o Senhor usa. É Deus de perto e Deus de longe. Capacita, instrua, anima o povo, desperta o povo, Senhor, meu Deus. Não deixa o povo pensar que acabou, porque não acabou não. O Senhor tem a forma do Senhor de agir, o Senhor é soberano. Eu te peço, crendo, faça com que o Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, testifique aos corações daqueles que vão estar ouvindo, do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o vídeo, o título é Durante o milênio, Satanás será preso e solto após o milênio. Apocalipse capítulo 20. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, ou bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Eu já estou bem no final da tarde, quase noite, porque hoje eu tive que ir numa consulta ao oftalmologista para trocar meu óculos, quer dizer, é um processo, agora a gente começa um processo para trocar, tem que comprar primeiro, Irmão, tem uma ideia, o óculos que eu uso para leitura é 1,75 e o óculos passado pela médica oftalmologista é 4,25, olha que distância, isso só está prejudicando minha visão, Então eu vou colocar isso em prática assim que eu puder. Comentários, irmã Marina Marques, ô glória, que palavra poderosa, irmão Aquino, muito bem explicada. Uma vez que estou ouvindo Apocalipse 20 explicada dessa maneira, de forma tão simples e profunda, obrigado Espírito Santo, que benção, direção total por usar o teu servo para nos explicar a tua palavra com clareza, aleluia, ô glória a Deus. Então eu respondi, glória ao Senhor Jesus, lembrando que é o Espírito Santo, realmente, como a irmã ali foi tocada e disse, que orienta e faz lembrar. Eu já ia esquecendo no próprio vídeo de mencionar o capítulo 15 de Apocalipse, aí tanto é que eu ouço nitidamente, e olha que eu não falei, mas uma das palavras que eu escutei foi assim, você esqueceu, sim mesmo, você esqueceu. Então o Espírito Santo, ele faz lembrar, ele orienta, oh glória, aleluia, oh glória, Então ele me lembrou de forma clara, Então, para você ter uma ideia do fruto do teu comentário, irmã Marina, eu recebi direção, enquanto a irmã comenta, eu recebo a direção para terminar o livro de Apocalipse, que não terminou. O canal acabou, e daí? Eu não acabei, o Espírito Santo continua, Então não tem desculpa. Vai assistir quem quiser assistir, só que tem apenas uma modificação, não vão ter 2 vídeos não, vai ser um vídeo só, Termina aqui, mesmo que seja curto, continua no próximo, então continua um vídeo por dia. Então a irmã tem sido usada pelo Espírito Santo, isso é notório, e que dom, eu não posso dizer que dom que é, mas é uma testificação, é uma autoridade, a irmã fala, eu recebo uma visitação na hora, recebi na hora, está aí a resposta. A irmã não sabe, mas hoje, antes das 6 da manhã, eu estava lá na igreja orando, claro que eu orei pela irmã, pela família, pela filha, Stacy, Então, como é que tá ela falar nisso, Como é que tá a menina, com relação a estar comendo, melhorou de tudo, e a irmã, com relação ao problema que teve de saúde, está tudo bem? Mande um abraço para o Bruno. Então, que o Senhor continue te capacitando. Se isso veio, irmã, veio lá de cima mesmo. Deus usou foi a irmã, um simples comentário. Um simples comentário. Agora, deixar o Espírito Santo trabalhar. Então nós paramos lá no Apocalipse 20, versículo 6, segunda ressurreição. Agora o versículo 7 diz assim, acabando-se os 1000 anos, ao título aí, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Precisam lembrar que ele é preso antes do milênio. Quando vai começar o milênio, ele é preso, vem um anjo e bum, prende um anjo, só um anjo,
de Satanás, o diabo, e todo mundo é preso, né? 1000 anos. Onde é que está isso? Capítulo lá no início, no próprio capítulo 20 aqui, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Perdoa, está aqui com essa sombra, etc. Tal. Como eu falei, o dia já foi, né? São mais de 6 horas da tarde, 6h20 para ser exato. E diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então está bem claro aqui, ele foi preso. Então por que ele é solto? Né? Então a gente tem assim, mas por que Deus soltou ele? Puxa vida, né? As perguntas que a gente não faz, mas não pensa. Então Deus tem a resposta, mas vamos lembrar que aqui no milênio tá tudo dando certo, né? Enquanto teve o milênio aqui, quem está lá com Deus, né? Que ficou bem claro que são aqueles que pagaram preço, que não negaram Jesus, que morreram, que sofreram por causa de Cristo, né? Não é aquele que está ligado no automático, não deixamos, só para sempre, não vai estar ali não, irmão, mas não vai mesmo, tá lá dormindo 1000 anos, lá ainda dormindo, se vai ser salvo ou não, né? Vai depender da vida que levava, né? Aí é aquela história, né? Que se vivia de qualquer maneira, etc. Tal, aí, meu amigo, é aquela história, vai confrontar ali com aquilo que a palavra diz. Então, tipo assim, lembrar, vocês lembram de Jó, né? Jó, capítulo 1, né? Deus permitiu que o diabo tocasse nele para quê? Prová-lo. Então, quem sabe, né? Deus queria ver se esse povo seria como Eva no Éden. Eu não sei, a gente não sabe, mas quem sabe? Para soltar Satanás, depois de 1000 anos preso, tem alguma coisa. Imagina a fúria que ele vem. Se ele já está com fúria, imagina como é que ele vem, né? Então, lembrando que, continuando o versículo 8, ele sairá enganar as nações, né? De novo, né? Que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, no milênio, Deus vai curar, vai curar as nações. Vão existir diversas nações, irmão, não vamos esquecer que Deus vai nos colocar ali como sacerdote, como reis, entendeu? Nós vamos estar ali servindo a Deus ali nas nações, como hoje a gente vê presidente da república, nós vamos ser autoridade, irmão. Que tipo de autoridade, né? Deus vai colocar aqueles que passaram com ele aí. Por que é necessária essa palavra? Porque vai vir a prova, irmão. É necessário entender que Deus prova mesmo, Deus deixou lá Jó, coitadinho de Jó, cheio de pereba na pele, pegando um caco de telha para coçar, né? Imagina, cheio de pus, cheio de... Servo de Deus, irmão, adorava a Deus, e Deus permite. Vamos ver se ele vai negar. Irmão, você vai botar a espadinha aqui, você nega Jesus? Não posso negar, eu conheço a verdade, eu fui ensinado. O Espírito Santo investiu, eu fui ensinado, como é que eu vou negar? Pode matar, acaba de fazer isso aí, faça logo, faz o mais rápido possível, nem peça, que senão eles vão demorar, é que eles maltratam mesmo. Porque a gente tem entendimento de que raça é essa que vem por aí, tá? Quem é que degola em pleno século XXI? Então, nós vamos, né, estar reinando com Deus após o milênio, o inimigo volta à carga total, carregado de ódio contra o ser humano, né, e vai arquitetar um plano para enganar como sempre, né, e vai ter êxito, né. Então, ele vai ser solto, e a grande maioria, eu não sigo esse raciocínio, a grande maioria confunde Armagedon, né, com essa... confunde, né, que nós já vimos uma batalha que teve antes do milênio, e agora nós estamos vendo uma segunda batalha, então confunde a batalha do Armagedon com essa batalha aqui, e eu não adianta que eu não possa unir, porque a palavra, por mais que eu tenha entendimento de que a Bíblia não foi escrita, o Apocalipse não foi escrito numa sequência, né, a Bíblia também, irmão, vocês não terem uma ideia, Jó, tudo indica que foi o primeiro livro a ser escrito, olha só, e aí? Então, quer dizer, precisamos entender essas coisas, né? E versículo 9, né? Vamos chegar lá. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Pronto, acabou a festa. Acabou a festa. 10. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, já não é mais inferno, lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, olha só, hein?
e de dia e de noite serão atormentadas para todo sempre. E quem está aí junto com essa corja, com esse grupo aí? Quem? Né? Aqueles que aceitaram a marca da besta. Irmão. Vai lá ler Apocalipse 14 para tu ver quem está lá. De dia, a mesma palavra, serão atormentados de dia e de noite. Por isso que é interessante, é fundamental conhecer a palavra de Deus, para que a gente não cometa determinados erros, entendeu? Isso aí é vida ou morte, a igreja tem que ensinar isso. Olha, vai vir uma prova aí sobre a igreja, esse negócio de dizer que nós vamos ser arrebatados, isso é conversa fiada, vai vir uma prova, esse arrebatamento é no final, quando acabasse sobre alguém, né? E é por aí, irmãos. Você sabe, palavras assim que machucam, mas você fazer o quê? Né? Perdão, Espírito Santo, eu vou precisar mais, não vou ir tão fundo assim não. Então vamos lá. Então, antes de continuar, nós precisamos voltar em Apocalipse 19, né? Tá lembrado no vídeo anterior que o Espírito Santo falou, você esqueceu o capítulo 15. Aí eu, é verdade. Então nós precisamos voltar no capítulo 19. Por quê, né? Depois, então, no outro vídeo eu vou continuar aqui o versículo 11, né? Que já vai ser um outro título, né? Mas continuando, Apocalipse 20. Nós vamos dar continuidade, vamos até o fim. Agora falta poucos minutos, mas nós vamos lá. Por que nós temos que ir lá? Porque eu esqueci também, irmão, de colocar aqui. Eu esqueci de colocar o capítulo 19, não foi só o 15 não, o 19 também, o Espírito Santo me lembrou, né, que não deu tempo de falar no vídeo, eu até ia voltar, né, eu falei, mas tem uns pedacinhos, fazer o terceiro vídeo, não, negativo, tá aí, ó, quer ver, 19, deixa eu ver o que está escrito, assim, ó, porque... as bodas do Cordeiro, está lá no 19:7. Regozijemos, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Quem está lá? E disse-me, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados a ser da boda do Cordeiro, e disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos seus pés para adorar, né? Isso o anjo passando para João, né? João já ia adorar o anjo. O anjo falou, não faz isso não, rapaz, esse negócio aí, eu sou teu conservo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Eu sou Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, vê lá no Orabaçu, vê lá no início, lá para ver como é que era, como é que ele se apresenta. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou Glória. E seguiam-no, quem seguia ele? Olha aqui, ó, quem seguia ele? E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalo branco, e vestido de linho fino, branco e puro. Então, irmãos, olha só o que acontece. Versículo 7. Está aqui, ó, versículo 7. Regozijemos, nos alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já sua esposa se aprontou. Está tudo pronto para a boda. E agora? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. São a justiça dos santos, então é quem? São os santos, né? E não termina aí não. Aí agora, seguindo o exército, quem seguia Jesus Cristo no cavalo branco? O exército, que exército é esse? Né? Vestido de linho fino, branco e puro. Então, irmãos, é coisa muito profunda, né? Então é uma situação ali, quando eles vêm, que eles chegam, eu esqueci de terminar, mas também não vai dar muito tempo, mas 19, eu esqueci de terminar, eles estão vindo para quê? Para uma batalha, estão vindo aqui para uma batalha, e olha só, da sua boca sai uma espada, e aí vai dizer assim, ó, para ferir com ela as nações, e ele os regerá com vara de ferro, meu Deus do céu, né? E ele mesmo é que pisa o lagar, e na veste da sua coxa tem escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Terminou nesse dia, amanhã continuamos, glória a Deus. Ô Senhor, abençoa a tua serva, abençoa a tua serva Marina e todos os demais. Senhor meu Deus, esteja tocando, fortalecendo, ajudando, animando, instruindo,
Senhor, seja glorificado, o Espírito Santo testifica essa mensagem aos corações, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço, muito obrigado, no nome de Senhor Jesus, amém.